Bom dia, tudo bem com vocês? Sextou aqui, ótima sexta-feira para todos nós, né? Já peguei aqui minha xícara de chá e, gente, hoje tá um frio. Não sei de onde você que tá me assistindo ou vai me assistir depois está falando, mas daqui pelo menos, nossa, tá muito frio. E aí eu falei, gente, hoje dia perfeito para fazer esse bate-papo aqui com a galera, tomar esse chá quentinho. Então sejam todos bem-vindos para fazer esse bate-papo bem legal aqui. Afinal, hoje o tema é bem importante. Afinal, todo mundo mesmo, né? Quando me dizem, ai, Bia, todo mundo, eu falo, gente, todo mundo é muita gente, então define isso pra mim, vamos dar nome a essas pessoas aí. Mas nesse caso aqui, realmente, todos nós temos e corremos os riscos, né, de sofrer por conta de expectativas que criamos em cima de coisas, que na verdade daqui a pouco eu vou entrar mais em detalhes sobre do que na verdade acabamos depositando muitas vezes nas nossas expectativas, né? Mas também vou dizer aqui de que forma a gente pode lidar com isso, né? Se tem como evitar, se não tem, se é caso perdido. Mas enfim, né? Então sejam muito bem-vindos. Como sempre, assim, eu costumo comentar para vocês como foi um pouquinho da minha semana. Essa semana foi bem produtiva e hoje, inclusive, nos stories aqui mais tarde do meu perfil, eu já vou anunciar novidades sobre a próxima roda de conversa online que eu vou realizar. O tema também foi votado nessa semana e vocês escolheram, né, e pediram para eu falar sobre ansiedade e futuro profissional. Então, daqui a pouco eu vou vir aqui nos stories falar sobre a data, falar sobre quais pontos eu vou conversar com vocês no dia da roda e tenho certeza que vai ser tão legal quanto foi a primeira e a tendência é a gente sempre melhorar, né? Porque a ideia é sempre pensar em melhorias contínuas, né? Em saber como que a gente pode cada vez mais, né? A gente, no caso, falando agora por mim, né? De que forma eu posso cada vez mais ajudá-los, oferecer projetos que vocês gostem, sobre assuntos que ajudem vocês a encontrar aí soluções para os problemas, não é mesmo? Ai, deixa eu dar um olá pro pessoal aqui que tá entrando. Então vamos lá, né, gente? Bom, quem nunca sofreu com expectativas que atire a primeira pedra, não é mesmo? Eu vou falar por mim, né, também. Eu várias vezes já acabei enfrentando dificuldades por conta dessas expectativas, né? E deixando bem claro aqui que se você achar o tema bem interessante que eu vou falar hoje e quiser também depois rever, eu vou disponibilizar o resumo dessa live lá no meu canal do Telegram e para você entrar, depois é só você clicar lá no link disponível na bio do meu perfil e ver lá a parte que está escrito canal da Bia, Telegram, e aí você entra e vai fazer parte lá, né? E lembrando sempre que se você conhecer pessoas que possam se interessar por este tema, tem sempre a opção aqui embaixo para você compartilhar com seus amigos. Mas enfim, vamos lá, né? Bia, chega de papo e vamos para o que interessa, né? Afinal, o que é expectativas, né? Você em algum momento já parou para se perguntar o que de fato elas significam na nossa vida? O que elas significam como de fato? Quando você pensa em expectativas, qual é o peso que elas têm para você? Você já parou para pensar nisso? Dá um tempinho pra você pensar. Talvez não, né? Porque geralmente, quando eu questiono as pessoas de você já parou para pensar no que isso faz sentido para você? A pessoa geralmente diz não. Não, eu nunca parei para pensar no que o peso que uma expectativa poderia ter na minha vida. Eu sei que eu sofro muito com ela, né? Então, a primeira ideia é de que a pessoa, quando pensa em expectativas, ela já pensa na ideia da frustração. Inclusive, eu recebi uma pergunta na caixinha, nos meus stories, perguntando como que eu lido com as frustrações da vida. E aí, é até interessante, porque quando eu penso na palavra frustração, eu automaticamente já associo com a pergunta, como é que será que estavam os níveis de expectativa dessa pessoa em relação àquilo, né, da qual ela acredita que foi a causa da frustração dela, né? Então, é muito importante a gente sempre olhar para qual direção está, né, essas expectativas, se elas estão mais para o lado das frustrações, se elas estão realmente mais para o lado da realidade. Mas de uma forma bem simples aqui para te explicar, as expectativas elas nada mais são do que esperanças. Olha o significado. Elas são nada mais do que esperanças
que criamos em cima de algo ou que não aconteceu ou que ainda não existe, né? O que na teoria eu chamaria de fantasia, né? Então, ou seja, são esperanças, essas expectativas, no caso, são esperanças que você cria. E aí, quando para pensar no significado da palavra, você já vê, nossa, esperança. Eu tenho esperança que aconteça isso, eu tenho esperança que façam isso, eu tenho esperança de chegar em tal lugar. Então, assim, mas devido a esse significado, qual é a função que a gente poderia dizer que elas têm na nossa vida de fato, né? Eu poderia até dizer aqui para você, olha, a única causa, a única função das expectativas é de causar frustração, que é inclusive uma coisa que eu já ouvi, mas não. Fica tranquilo que não é isso. Na verdade, as expectativas elas podem ser muito melhores se a gente souber lidar e se relacionar com elas. Que na verdade, vou usar um exemplo aqui bem legal de quando você está se planejando para alguma coisa. Vamos imaginar que você está planejando a sua carreira profissional. E aí lá dentro do seu planejamento, você vai olhar o que você quer conquistar nessa carreira profissional em questão financeira, em questão do que você quer comprar, o que você precisa, onde você quer trabalhar, como que é essa empresa, o que tem dentro dessa empresa, como que é esse espaço. Você começa ali a pensar nesse planejamento todo o ambiente, todas as condições, tudo o que você realmente quer construir, quer usufruir, a partir de quando você escolher seguir essa carreira profissional. Isso que eu estou descrevendo para vocês, que nomeei como planejamento, também tem a ver com expectativas. Eu estou criando ali um planejamento com base em algo que ainda não existe, que eu na verdade, desejo ter, né? Mas que está ali, né? E aí, o que entra aqui? Quando você vai fazer um planejamento e você dá esses detalhes, né? Tanto que eu fiz parte de um grupo uma vez dessa questão de ensinar a gente a fazer cada vez mais planejamentos eficazes, né? E enfatizava assim, dê detalhes. Quanto mais detalhes você der para esse planejamento, melhor vai ser. Vou até citar um exemplo aqui de que eu presenciei mesmo. No caso de um planejamento da qual relataram, a pessoa falava até do cheiro do café, da cor da parede, da chuva, vendo a chuva caindo na janela, das gotas, assim. E eu falei, gente, são detalhes muito ricos, assim, né, de planejamento, porque são coisas que eu nem imaginaria, né, lá no curso, mas que fazem total sentido quando eu entendi realmente qual era a função daquilo. A função nada mais é de despertar em você afetos para te motivar. Então, pode parecer que você vai virar e falar assim para mim, como assim? Você está querendo chegar aonde com isso aí? Nem isso. As expectativas, elas têm a função de nos motivar a ir atrás desse, né? Desse ou dessa, ou de algo, de alguém, enfim, que ainda não esteja aqui, de algo que ainda não exista, de algo que ainda não aconteceu, né? Mas aonde entra, né, o problema nisso que eu tô contando aqui para vocês? As pessoas estão acostumadas a criarem expectativas, mas não fazerem por onde para que essas expectativas sejam atendidas. Isso falando de exclusividade delas, né? De expectativas de que só dependem delas. Então, as frustrações, geralmente, elas estão caminhando com pessoas que olham para algo, desejam algo, mas elas não se movem para conquistar aquilo ou a realidade, entre a realidade que ela está e aquilo que ela desejou são tão distantes, mas que na hora dela projetar, dela querer pensar ali nesse planejamento, nesse sonho, enfim, nessa expectativa, ela tem esse distanciamento, não percebe, ela ainda assim acredita que vai conseguir chegar até lá, não chega, aí vem a frustração. Aí vem aqueles pensamentos, porque tudo dá errado comigo, só comigo não dá certo, eu sou incapaz, não é possível, todo mundo consegue menos eu. Aí vem aqueles famosos pensamentos que só tende a te deixar baixo, né? E isso é algo que só acontece quando você não tem a consciência, os pés no chão, vamos assim dizer, na hora de você desejar criar ou, enfim, pensar em ter algo, em pensar em construir algo.
né? Isso se aplica não só à questão do emprego que eu estou usando aqui de exemplo, isso se aplica a relacionamentos, a expectativa de pais com filhos, de filhos com pais, da família em geral, do chefe com funcionário, da esposa ali com o marido, de você com seu animal, de você com seus estudos, do professor com o aluno, enfim. Isso acontece em todos os tipos de relacionamentos e em todos os tipos de ambientes e situações. Então é muito importante a gente sempre ter o pé no chão, porque se você tem o hábito de criar expectativas de uma forma errada, né? A tendência é que você aplique isso em todos os setores da sua vida, porque as expectativas elas estão em todos os lugares, e você venha a se frustrar constantemente. Aí você vai se desmotivar do trabalho, vai se desmotivar do seu relacionamento, vai achar que seu filho é ingrato, você vai achar que seu pai não te ama, você vai achar, enfim, tudo aquilo de negativo que você imaginar. E aí, eu até fiz questão aqui de colocar os top 3 que mais causam frustrações nas pessoas. Vocês imaginam quais são? Eu já acabei de dar um spoiler aqui, mas vocês imaginam quais são? Se você pensou que um dos 3 são as pessoas que você olha e deposita expectativas, sim, ela está entre esses top 3. Mas vamos lá, vamos um de cada vez. O terceiro, vou começar de baixo para cima. O terceiro são as expectativas que a gente deposita em coisas, eventos, lugares, comidas, etc. E acrescente também os exemplos que eu acabei de dar agora há pouco. Por exemplo, um exemplo aqui bem prático. Você vai numa padaria e você vê aquela vitrine cheia de doce. Não, eu me acabo de namorar aquelas vitrines com aquelas tortas, aqueles morango, aquelas tortas holandesa, aqueles brigadeiros desse tamanho que eu fico, ai meu Deus. E aí você fala, gente, deve ser uma delícia. Mas quem nunca se encantou mais com os olhos, e aí quando come, você pega, você fala, nossa, pensava que era mais gostoso, pensava que era melhor, nossa, eu esperava muito mais. Não vem uma frustração tipo, gente, eu olhei, eu pensei uma coisa, mas quando eu provei, esse brigadeiro tinha gosto de tudo menos brigadeiro. É um exemplo muito prático, porque isso constantemente acontece. Você olhar para comidas e achar que elas vão ter um gosto e na verdade não tem. De você olhar para uma roupa na vitrine e falar, nossa, vai ficar perfeita quando eu colocar essa roupa no meu corpo, e quando você coloca não fica legal. Porque antes mesmo de você fazer o ato, de você ter o ato de pegar a roupa da vitrine e vestir, a sua mente já criou expectativas do quê? Nossa, essa roupa vai ficar legal com aquele cinto que eu tenho no meu armário, vai ficar legal para eu ir no cinema com os amigos, vai ficar legal para eu usar naquele evento de trabalho. E aí quando você veste aquela roupa e ela não dá certo, você fala, puxa, não vou conseguir ir no evento com essa roupa, não vou conseguir usar com aquele cinto, não vou conseguir... Ou seja, você já começa a dizer adeus para todas aquelas expectativas que você criou simplesmente só por olhar uma roupa na vitrine. Então, para pensar, quantas vezes... Ó, eu te desafio você a se questionar aí, tá? Não precisa responder no chat se você não quiser. Se quiser, vou ler aqui, a gente compartilha, a gente ri juntos, porque afinal todo mundo já passou por isso em algum momento e estamos aqui para aprender, não é mesmo? Mas pergunta, quantas expectativas você cria por dia? E quantas expectativas você consegue atender nesse dia? Tem que ter no mínimo um equilíbrio. Se tiver uma discrepância, que no caso, se tiver um muito alto, né, e se tiver um muito alto que seja as expectativas atendidas, né? Mas caso contrário, tá precisando rever algumas coisas. E urgente. Urgente para você não se prejudicar, porque o emocional ele é muito abalado quando você não sabe lidar com as suas expectativas. E aí a segunda causa mais comum para causar frustrações nas pessoas é o que eu adiantei agora há pouco. Quando a gente deposita expectativas em outras pessoas. Eu gosto sempre de usar o exemplo das plantas. Adoro. Você vai lá, você compra o vaso, você compra a terra, você compra a semente, você planta, você rega, nasce a planta e aí você pega esse vasinho e dá para outra pessoa e fala, cuida.
Imagina que esse vasinho são as suas expectativas. Você chega para a pessoa e fala, cuida delas. A pergunta que fica, as pessoas têm a obrigação, têm o dever de atender às expectativas que você cria, que você planta, que você rega, que você escolhe? Não, não tem. Inclusive uma pessoa que faz isso, gente, que desumano com o outro que recebe. Porque existe também um outro lado dessa questão das expectativas, que é quando a pessoa que cria sofre, mas a pessoa também que aceita muitas vezes dar conta das expectativas dos outros sofre muito mais. Quantas vezes no meu consultório, quantas vezes nos atendimentos virtuais, enfim, quantas vezes no atendimento com os meus pacientes, eu falo, você percebe que você está sofrendo por uma expectativa, para atender uma expectativa que não é sua? E isso é dolorido para a pessoa. Porque a pessoa não quer magoar o outro, ela não quer causar má impressão, ela não quer ser julgada, ela não quer ser rejeitada, ela não quer causar nenhum desconforto, nenhuma negatividade ali que venha se tornar contra ela. Porque ela entende que quando a pessoa dá aquele vasinho, dá as expectativas para ela, fala, Tó, cuida, ela fala, gente, eu devo ser muito importante para ela dar isso para mim. Só que não aceitem isso. Ou só aceitem aquilo que fizer sentido para você correr atrás de atender. Porque pode ser que você vire para mim, então quer dizer que eu não posso ajudar ninguém? Depende. Esse ajudar alguém vai te custar a sua saúde? Vai te custar o seu tempo a ponto de você abrir mão de cuidar de você? Vai custar de você ficar preocupada pensando como é que eu vou fazer isso por essa pessoa? Aí é você que tem que decidir. Mas caso contrário, você não tem essa obrigação. Você já tem que lidar com as suas próprias expectativas, quem dirá de outras pessoas? Fica complicado. E o primeiro, né, dos top 3, e a primeira causa que está também que causa mais frustrações nas pessoas, são as expectativas que elas depositam em elas mesmas, nos resultados que elas querem alcançar. Vou dar um exemplo aqui também. Vamos imaginar que você hoje entrou na sua empresa. Você foi lá, entregou seu currículo, fez a sua entrevista de emprego e você passou na sua empresa. Chegando lá na empresa, você gosta da empresa e você já começa a pensar, nossa, quero crescer aqui dentro, quero subir de cargo, quero aumentar meu salário, quero me destacar, quero ser funcionária do mês, quero receber promoção, quero isso, quero aquilo, tal. Todas essas questões aqui são possíveis, é claro, né? E eu espero que em todas as empresas todo mundo tenha a oportunidade de crescer, certo? Mas, quando você está parando para pensar ali, na sua mente, você já está estabelecendo tempo? Você já está ali, tipo, acho que em uns 2 meses eu consigo crescer aqui. Acho que em uns 3 meses eu já consigo dobrar o meu salário. Isso para quem tanto trabalha em empresa como para quem é autônomo. Autônomo mais ainda. Porque começa ali no primeiro mês já imaginando que no final do mês ele vai ter os 2, tipo, muito mais de 6 dígitos lá. Só que não. Tudo é um tempo. E pode acontecer. Mas o que você está fazendo para atender essas expectativas? E o que tem no ambiente que te dê segurança para você acreditar que aquelas expectativas que você está criando são possíveis? Então, quando me perguntam como é que eu lido com frustrações, eu vou perguntar para ti. Como é que você lida com as suas expectativas? Como que você cria elas? Que base você usa para tê-las? Como é o seu planejamento? Sabe o exemplo do planejamento que eu usei agora há pouco? Da pessoa que foi lá e deu detalhes ricos do cheiro do café, da cor da parede, das gotas descendo assim na janela do escritório vendo a chuva cair do lado de fora? Isso é para despertar afeto, para te motivar. Mas você tem que lembrar que é um futuro. E no presente? O que você está fazendo? O que você está fazendo para estar lá nessa sala cheirando esse café, vendo a parede da cor rosa, enfim, e vendo essa chuva? Você tem que tomar cuidado até se não depende só de você. Porque imagina só esse exemplo que eu usei.
A pessoa lá tá lá no consultório dela com o café, com a parede pintada da cor que ela queria e não tá chovendo. Não depende dela essa chuva, né? Mas veja só, pode acontecer uma frustração ali. E você pode virar pra mim, ai Bia, que besta. Não, não é besta não. Tem muita gente que sofre por coisas que para você podem ser bestas, mas que para elas são extremamente importantes, que tem um simbólico extremamente importante. A gente não pode menosprezar a expectativa dos outros. Porque a dor é muito particular. A forma como a gente lida com as coisas é muito particular. Tá, Bia, então como que a gente lida com isso? Como que a gente lida com isso? Será que eu sei responder isso? Olha, a melhor forma, né, se você perceber, durante a live eu consegui já deixar alguns spoilers para você. Mas a melhor forma que a gente pode lidar com as expectativas é quando a gente cria consciência da realidade que nos cerca. Quando eu olho ao meu redor e eu me pergunto o que eu tenho hoje de condições para atender à expectativa que eu estou criando, isso já te ajuda até na hora de criar essas expectativas. De você falar, nossa, isso que eu estou criando aqui não faz menor sentido, não tenho a menor condição de eu atender isso hoje. Vou colocar mais para frente. Mas o que eu posso fazer hoje? O que eu tenho de condições hoje para atender o que eu posso atender hoje? É o que a gente chama de pé no chão. Do que realmente é possível acontecer. Sempre controlando as suas emoções. Porque uma pessoa ansiosa, né? Meu público querido de coraçõezinhos ansiosos que me acompanham nesse Instagram e nos meus atendimentos, o que o ansioso faz? Ele nunca para um minuto para pensar no que ele tem ali de condições. Ele já está com a cabeça lá na frente. E já tá sofrendo por se não der certo. Ai, mas e se não der certo? Ai, mas e se der errado? Mas pessoa, coraçãozinho ansioso do meu coração. Olha a sua volta. Olha para o agora. Olha para frente para um planejamento. Planeja olhando para frente. Mas planeja lá fazendo por agora. Caso contrário, é furada. Corre daí que você vai estar cavando um buraco. Entende? Então, se você não tiver controle das suas emoções também, aí junta consciência da realidade, controle das emoções, frustração não certa. Você tem que controlar, você não pode tomar nenhuma decisão ali com base na alegria extrema, na tristeza profunda, na raiva. Você não pode. Por que não pode, né? Ah, Bia, eu já tive ótimas experiências quando eu tomei com raiva, então compartilha comigo depois que eu quero saber. Mas, quando a emoção está no controle, menos consciência você tem. Entenda isso. Guarda isso para sua vida. Quanto mais você se sente dominada pelas suas emoções, seja ela qual for, menos consciência você está tendo naquele momento, menos razão, menos juízo, vamos dizer assim, você está tendo naquele momento para pensar, para tomar decisões, para fazer alguma coisa. Então, cuidado. Tá muito eufórica? Espera baixar um pouquinho. Tá muito triste? Espera passar essa fase. Tá com raiva? Respira. Mas não faz nada a não ser procurar estabelecer esse equilíbrio novamente. Buscar estabelecer essa consciência com você mesmo. Porque caso contrário, você vai ter e vai contribuir para construir uma visão super negativa do mundo mesmo. Você vai olhar a vida com desesperança, você vai desacreditar nas pessoas, você vai desacreditar em você mesmo. E aí, como é que você vai conseguir tirar de dentro de você algo positivo quando você enxerga o lado de fora como tudo negativo? Qual é a tendência? Você vai armazenar tudo dentro de você. Não, vou deixar tudo aqui bonitinho, porque pelo menos ninguém vai acabar com as minhas expectativas, com os meus sonhos, com as minhas vontades, com os meus desejos. Vai dar certo? Vai dar certo fazer isso? Não vai. Não vai. Não vai. Porque não adianta a gente criar expectativas achando que são os outros, as coisas que vão acontecer de uma forma natural, milagrosa, que vai cair do céu. Quando as suas expectativas
são de única exclusividade, responsabilidade sua. Ai, Bia, sexta-feira e já um puxão de orelha desse, mas é claro que eu quero ver você bem. Eu não quero que você comece mais um dia criando expectativas para se frustrar, independente de onde seja. E pode parecer difícil no início, mas na prática, quando você começa a colocar em prática, você vai ver que parece que o que parecia difícil hoje vai ser e vai se tornando cada vez mais simples. Porque a nossa vida não é para ser difícil, gente. A gente dificulta as coisas. Nossa mente dificulta as coisas. A gente não está aqui para viver uma vida difícil. A gente não está aqui para viver uma vida sofrendo. A gente precisa criar aí estratégias, técnicas, hábitos que nos favoreçam durante o dia a dia. Não vamos fazer com que a nossa mente sabote algo que está ali pronto às vezes, que está pronto te esperando, bom. E é isso que eu desejo para você, assim como você imagina que você deseja para o outro. E o mundo, com certeza, as relações, e nós somos compostos por relações, né? Todos nós, todos. Se as relações, né, se todo mundo controlasse suas expectativas, eu tenho certeza que todas as relações seriam muito mais saudáveis. Muito mais saudáveis. Então, antes de você ficar depositando, esperando essas expectativas serem atendidas, olha para você, começa a trabalhar aqui, ó. Começa a mudar aqui, ó, trocar essas lentes, enxergar o mundo de uma forma diferente. E se questionar se essa negatividade que você carrega, quanto que você tem de responsabilidade nisso? Quanto que você contribuiu para você ver a vida da forma como você vê hoje, se você estiver vendo ela de uma forma negativa? Quantas vezes você sabota as oportunidades que se abrem para você sorrir, para você ter paz, para você descansar, para você se divertir? Quantas vezes? Porque as suas expectativas estão em outro lugar, porque os seus olhos estão olhando para outras coisas. Então vamos nos motivar sempre mais a criar consciência, pôr os pés no chão, amadurecer emocionalmente, para amadurecermos consequentemente em tudo. Nas nossas profissões, nos nossos relacionamentos, em tudo. E é essa a mensagem que eu quero deixar para vocês nesse bate-papo, nessa hora do chá maravilhosa, que eu adoro. E se você quiser que eu me aprofunde em mais conteúdo sobre esse tema, expectativas, deixe nos comentários que eu vou deixar essa live gravada. Que eu vou olhar um por um e vou sim pensar em como trazer mais conteúdos para vocês. E claro, se você sente, né, que está necessitada aí de um auxílio para aprender a lidar melhor com as suas expectativas, porque você sente que não está dando conta sozinha delas e que isso está prejudicando a sua qualidade de vida, me chama no direct para a gente conversar. Eu posso te apresentar de que forma eu posso te ajudar. Combinado? E é dessa forma que a gente encerra, né? Por aqui, mais uma hora do chá. Se você gostou desta live, não esqueça de deixar aqui sua curtida, compartilhar com quem você acha que vai se interessar por essa live, porque eu tenho certeza que o conteúdo aqui foi muito bom. Um beijo para você e espero você na nossa próxima hora do chá. Tchau, tchau, galera!